Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos, um grande abraço para você que está aí nos acompanhando sempre. Hoje, dia 4 de setembro de 2020, tenho o prazer de conversar hoje aqui no nosso canal, aqui no Facebook, com o meu amigo Taylor, né? Taylor Sequeira Gomes, que é presidente do Convention e Visitors Bureau, que é uma associação de empresários que estão nos ajudando aí nessa peleja aí do estímulo ao turismo, e também é presidente do Conselho Municipal de Turismo de Rio Bonito, né? E um entusiasta, pessoal, né? E é nosso parceiro aí nessa pegada do turismo, e nós vamos conhecer aí os projetos, agora falando com um cara que lidera esse movimento nosso, né? Mas foi escolhido pela gente para nos representar, né? Taylor, boa tarde, irmão. Boa tarde. Estamos aí. Prazer grande falar com você. Bom, minha gente, então nós vamos começar falando aí para você que está... Como é que está o Conselho do Turismo em si, Taylor? Como é que está isso aí? Flávio, o Conselho ele foi criado recentemente, né? E a gente está em fase final de implementação dele. Ele não está ativo assim em termos das funções que ele desempenha, né? Mas a gente já está com ele montado, tem a aprovação dele, já tem todo o trâmite correndo. E só que infelizmente a gente foi pego de surpresa aí com essa pandemia, né? Não é querer recolocar desculpa da pandemia, mas infelizmente acontece isso, porque o Conselho ele tem que ter quórum, as reuniões tem que ter participação de um número considerável de pessoas, né, que compõem o Conselho, né, dos conselheiros. Infelizmente a gente está com essa dificuldade de composição, de reuniões, de ações, né, que dependem de quórum, né? Mas a gente não quer dizer que a gente não esteja trabalhando, né? A gente vem fazendo ações de bastidores, de mapeamento, de estruturação de regiões turísticas, de potencial turístico, né, de inventário turístico, né, enfim, algumas ações de bastidores que a gente vem fazendo, e muito trabalho de alguns componentes do Conselho, não do Conselho todo propriamente dito, né? Tem até uma proposta de a gente até fazer umas mudanças de alguns componentes do Conselho, pessoas que realmente não estão atuando como conselheiro, Perfeito. Como deveria, entendeu? Então é um segmento que tem que ter atenção também, o segmento do turismo, né? Tem que ter foco, a gente sabe bem aí no que a gente vem passando aí nos últimos meses, né, em termos de trabalho, né, nesse segmento do turismo, e via Conselho de Turismo não tem que ser diferente, né? Tem que ter foco, tem que ter determinação, tem que ter ação a campo, né, também, né? Mas eu acredito que a gente esteja num caminho bacana. Eu acho que tem algumas pessoas que compõem o Conselho que estão bem empenhadas nisso aí também. Então eu acho que a tendência é a gente melhorar nas ações, né, do Conselho de Turismo propriamente dito. Efetivamente, para a galera que está acompanhando a gente, muito obrigado aos amigos que estão nos prestigiando aí, nos acompanhando nesse papo aqui com o Taylor. Aliás, meus amigos, você que vai nos acompanhar também pelo Instagram, seja bem-vindo, acompanhe aí nossa página no Facebook também nos acompanhe. Galera que vai nos prestigiar depois no YouTube, desde já muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, junte-se a nós, aí no Facebook é a mesma coisa, né? E nós hoje estamos conversando aqui com o Taylor, né? E falando aqui inicialmente sobre o Conselho Municipal de Turismo. E efetivamente, para participar do Conselho, Taylor, de repente alguém está nos acompanhando, como que faz para participar do Conselho, como é que é essa escolha, né? Tem aquela indicação de entidades, como é que é? Tem uma eleição, né? Foi feita já uma eleição de escolha de indicação de pessoas para compor, né, o quadro de conselheiros, representando vários segmentos, né, do que existe, né, do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, né, e dentro de cada setor tem suas subdivisões, né, então tem representantes de toda a cadeia que compõe o segmento de turismo, né, do município, no caso. Tem o representante do poder público, tem os empresários, tem os representantes das ONGs, né, das associações não governamentais,
né? Então tem representantes de todas as classes que compõem o conselho. E aí essas pessoas precisam ser indicadas? Foram indicadas já, houve votação, né, de todo o quadro, foi aprovado, isso já teve aprovação na Câmara, então já está regulamentado o conselho, está ativo, regulamentado. Né, só que tem aquelas questões burocráticas internas, né, de aprovação de estatutos, essas coisas que tá andando, né? Mas está ativo e está funcionando o conselho. Beleza, minha gente. E aí eu acredito que as reuniões não estejam acontecendo, assim como a reunião da Agenda 21 também não está acontecendo, né, por conta da questão da pandemia. A gente tem essa situação que a gente sabe bem como é que é isso, né? E aí eu queria aproveitar aqui, depois de tratarmos do conselho, né, lembrar para você que está nos acompanhando que Taylor tem aí há anos tem uma atividade meio que quixotesca, né, meio que Don Quixote nesse estímulo ao turismo, né? Taylor comanda alguns hotéis aqui em Rio Bonito, né, o Relicário lá, aqui o Hotel Indiano, até recentemente, não sei como é que está hoje, o Ximenes também lá no centro da cidade, né? E aí, por conta dessa questão dele estar à frente aí de um conjunto de hotéis, né, acabava de maneira solitária e por conta dele mesmo, publicando fotos de Rio Bonito, das belezas, da nossa natureza aqui, para estimular as pessoas a virem aqui. Ou seja, há bastante tempo que você vê nessa pegada, né, por conta do negócio que você atua, mas também pela falta de ter alguma coisa nessa direção, e aí você teve que dar seu jeito, né? Exatamente. Ser o garoto propaganda da cidade. Exatamente, a gente, por trabalhar no segmento hoteleiro, que é um dos elos da cadeia do desenvolvimento do turismo, né, da cadeia produtiva do turismo, a gente, por si só, nós já temos essa necessidade, né, de fomentar o turismo na nossa região. Lógico que uma grande parte do nosso público, dos nossos clientes, né, não são atraídos, né, pela questão do turismo local, que é uma coisa que a gente gostaria muito que acontecesse, né? Então, por que não fomentar essa atividade turística na nossa cidade, na nossa região aqui, né? Até porque a gente vê que nós temos potencial, a gente tem aptidões que fazem com que temos potencial para trazer esse turista para cá, né? Então, e já acontece, né, de forma um pouco ainda reduzida, mas a gente enxerga que tem um potencial muito grande. Então, por conta dessa necessidade de já trabalhar nesse setor, né, a gente começou a fomentar essa questão do turismo regional, turismo local, né? Só que a gente viu que sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, né? Isso aí é o clássico, né, do que juntos somos mais fortes, né? E a gente vê que nessa questão, então, houve a necessidade de a gente começar a estimular, né, pessoas a também terem essa visão voltada para o turismo, né? Não só uma visão romântica, uma visão de sonho, né? Como você conversa com muita gente, tem sempre alguém que tem uma ideia para te dar, né? Mas não basta a gente ficar só no sonho, né? A gente tem que aplicar, tem que botar na prática e correr para dentro justamente para fazer a coisa acontecer, né? Então, nessa questão, então, existe a necessidade da gente começar a estimular, né, os demais empresários que compõem essa cadeia produtiva do turismo a também ver que nós temos potencialidade, né, e temos, né, não estamos longe de conseguir conquistar, colocar na prática, implementar o sonho de muita gente, né, que é o sonho de movimentar a nossa cidade, a nossa economia através do turismo, né, trabalhar o turismo como um fator de desenvolvimento econômico e geração de renda, emprego aqui para a nossa região. Perfeito. Bom, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para a Jane da Silva Cerqueira, para o meu amigo Edson Quintanilha Soares, o Márcio Gomes, meu amigo Rogério Teles, né, um fotógrafo aí que atua em Tanguá e fera na arte da fotografia, né, e atua na região também. Grande abraço, Rogério, sucesso para você, meu irmão. E nós estamos aqui hoje conversando com o Taylor Cerqueira Gomes, né, sobre o turismo aqui na nossa cidade. E Taylor acaba sendo o presidente aí do Convention. Eu tinha deixado essa pergunta lá para baixo, mas vamos logo esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando o Convention e Visitors Bureau. O que é exatamente isso? Tem um nome diferente, né?
E às vezes as pessoas perguntam, mas vocês tiraram esse nome da onde, né? E assim, é um segmento internacional que foi trazido para o Brasil de maneira nacional, estadual, né, e tal. Não dá para a gente mudar o nome, tem que seguir com o segmento. Mas o que vem a ser exatamente esse convention? O convention por mais que o nome seja um pouco estranho ao ouvido de quem não é do segmento de turismo, mas é uma entidade, né, que tem um peso internacional, nacional, né, estadual muito forte. Né? O convention ele veio a ser uma associação, né, que visa exatamente fomentar e trabalhar a questão do turismo e eventos nos destinos que existem o convention, né, que tem o convention. Então, nessa questão, hoje o estado do Rio de Janeiro já tem 22 conventions formados e atuantes no segmento da cadeia do turismo e na captação de eventos para os seus destinos. Então, o convention ele pode ser de uma cidade específica ou ele pode ser de uma região. Né? Então, a gente já tem 22 conventions em atividade aqui no estado. E a gente vem trabalhando aí já há alguns meses na formação do Rio Bonito Convention, que é justamente uma entidade que vai trabalhar Rio Bonito e aqui a região próxima, na questão de captação de eventos e de fomento ao turismo. Né? Então, só para deixar bem claro, essa semana a gente lançou aí páginas de redes sociais, a gente lançou já algumas demonstração de alguns pontos turísticos que a gente tem aqui em Rio Bonito, né? E tem bastante coisa para mostrar. Né? Só que o que acontece? A empresa está fundada já tem CNPJ, já tem toda a estrutura, porém a gente ainda não lançou ela oficialmente aqui na cidade. Por quê? Porque a gente quer fazer um lançamento, né, da forma que ela merece, né, que é um lançamento público, convidando as autoridades, prefeitos, secretários, né, das pastas que compõem o Para fazer turismo. uma coisa impactante, a gente tem que aglomerar, né? E nesse momento não está podendo. É mais ou menos isso. E aí, o planejado é justamente fazer esse lançamento na nossa CDL, que é uma estrutura muito bacana que a gente tem aqui em Rio Bonito, que está dentro desse projeto aí de trabalho do turismo, de desenvolvimento do convention, né, de Rio Bonito, nessa questão de trazer eventos para a cidade. Hoje nós temos um equipamento, que é o equipamento da CDL, que é um dos melhores equipamentos do estado do Rio de Janeiro, em termos de estrutura, de teatro, de plenária, de toda a estrutura que se merece em termos para se fazer eventos num destino. Nós temos hoje aqui em Rio Bonito, no Teatro da CDL principalmente, que é uma estrutura formidável lá, né, que foi desenvolvida lá pela gestão do seu André, né, que assim, não deixa a desejar em nada em termos de estrutura para receber grandes eventos. Então, o nosso planejamento é que o convention seja lançado, né, numa solenidade, num evento, lá no Teatro da CDL, que infelizmente, por enquanto, ainda não dá para fazer. Né? A gente já tem aí uma previsibilidade, né, que a partir do segundo semestre a gente já possa começar a fazer eventos aqui na cidade. Né? Então eu acredito que em breve a gente vai estar fazendo o lançamento público aí do Rio Bonito Convention. Né? Então acho que O Convention, nesse caso, vem a ser parte dessa série de movimentos que nós estamos startando. Né? Por acaso o entrevistador aqui faz parte do processo, né? Faz parte desse movimento, a gente integra isso, né? Ou seja, o Convention ele acaba sendo uma das iniciativas, acaba sendo uma das ferramentas, um dos instrumentos que nós entendemos ser necessário para conseguirmos estruturar aquele sonho que todo mundo tem de tornar Rio Bonito uma cidade com um potencial turístico palatável, né? Tornar isso real, né? O Convention é uma dessas ferramentas. Acho que basicamente é isso, né? Isso aí. Mais ou menos nesse entendimento aí. E aí eu queria que você falasse desse e de outros movimentos, né? Como é que está isso, né? Eu estou fazendo aí minhas trilhas e caminhadas, você com o Janderson estruturando, né? Anderson tem um pedal, como é que a sua leitura especificamente disso, né? Então, estamos juntos, mas como é que você está vendo isso? Como é que você fala sobre isso com a galera que está assistindo a gente? Então, Flávio, a gente
é riobunitense de raiz, né, de nascência, né, nascido e criado aqui, como a gente costuma dizer. E a gente, muitas vezes, acaba não conhecendo bem o que a gente tem dentro de casa. Então, em primeiro momento, houve essa necessidade da gente conhecer bem o que nós temos de estrutura, de potencial, né, de estrutura física mesmo, né, para a gente conseguir atrair o turista, né, e de forma que o turista consiga usar esses equipamentos de forma segura, com acesso, com, né, um mínimo de infraestrutura. Então, nesse primeiro momento, a gente, né, se preocupou em fazer um inventário, né, inventariar tudo que a gente tem aqui dentro da cidade. Seja a parte de atrativos naturais, de cachoeiras, de trilhas, de locais de observação, mirantes, né? Seja na parte cultural, seja na parte histórica, de patrimônio histórico, que a gente também tem bastante coisa aqui, seja na parte de observação de pássaros. Então a gente tem o turismo, ele abrange um leque muito grande de possibilidades e de ações que você pode estar fomentando. E até catalogar a Dona Maria, que faz uma compota de doce gostoso, um biju, né? Biju, né? Uma coisa assim que faz aquele guando com carne seca, né? Tudo isso está dentro desse... Uma bananada, tradicional bananada riobunitense. Está tudo dentro desse arcabouço de ações, né, Taylor? Que a gente acaba catalogando e encontrando para fazer, para criar um circuito para fazer o visitante ir até essas pessoas, né? Ter acesso a essas pontos de interesse, peculiaridades, né? que Rio Bonito tem e que o turismo atualmente... Aliás, o Felipe Rocha, e já a gente fala dele, fala sobre o turismo de experiência, né? Como é que você vê isso? O que vem a ser esse turismo de experiência também? Então, a gente tem, assim, até nós que trabalhamos com isso, a gente acaba até se surpreendendo, né? O quanto o nosso povo é hospitaleiro, ele recebe bem, ele está de portas abertas, literalmente de portas abertas, né, Flávio? Uhum. Para receber a gente, receber o turista. A gente teve, por exemplo, me fez lembrar aqui agora, uma experiência que nós tivemos na época das Olimpíadas. Em Rio Bonito, quem não sabe, a gente recebeu bastante turista na época das Olimpíadas, a Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, assim, muita gente optou em se hospedar aqui no interior, que não é um interior tão longe assim. Sim. Hoje aliás, é aquilo que a gente sempre fala, né? Que Rio Bonito é centralizado e perto de tudo, da serra, da capital, da região dos lagos, né? Nós temos essa vantagem aqui em Rio Bonito, que é um município muito centralizado no estado. A gente está pertinho da capital, 70 quilômetros da capital, 1 hora de viagem no máximo. A gente está pertinho aqui da região dos lagos, a gente está pertinho da região serrana, está no caminho aqui para a região norte do estado, né, no caminho para o Espírito Santo. Enfim, a gente está centralizado no estado. Rio Bonito ele é cortado por rodovias importantes, né, sendo principalmente a BR-101, que é a principal rodovia do país, passa dentro da nossa cidade. Então faz com que o turista ele tenha um acesso muito bom aqui à nossa cidade e aos pontos turísticos também. Né? Então isso facilita bastante o deslocamento, do acesso do turista aqui para a gente. Né? Então esse é um ponto, uma peculiaridade muito importante, né, que a gente percebe, que é relatado pelo próprio turista. Então lá nas Olimpíadas, por exemplo, a gente recebeu vários turistas aqui, de várias nacionalidades aí do mundo. Caramba! E um negócio que passou despercebido. Passou, né? despercebido. Não se criou nenhuma estratégia para de repente fazer esse cara voltar ou ele explorar um pouco mais a cidade, né? A gente, na hotelaria, a gente já tenta trabalhar, a nossa equipe já é treinada para isso, para tentar estimular o conhecimento, né, da nossa cidade. Porque às vezes o turista está de passagem aqui, né, por Rio Bonito, e a gente sempre que possível, a gente tenta estimular que ele conheça a nossa cidade, não esteja usufruindo somente o hotel, a piscina do hotel e tal, não, mas que ele tenha a curiosidade, tenha essa experiência de conhecer a nossa cidade. Né? Um dos nossos hotéis é dentro do centro da cidade, o outro é um pouquinho afastado do centro, mas a gente estimula que ele conheça o centro da cidade, que ele conheça os pontos turísticos da cidade. Então, nessa pegada,
a gente lança de ferramentas para isso, né? Seja no ato da reserva dele, ele já vai receber lá um WhatsApp estimulando para ele conhecer Rio Bonito, né? Por mais que ele esteja de passagem, e isso às vezes dá certo, ele funciona, e pode ter certeza que se ele não tiver tempo para isso, né, de conhecer a cidade, ele vai conhecer através de redes sociais, ele vai entrar em páginas de redes sociais para conhecer a cidade e vai ficar com aquele gostinho de querer voltar e querer conhecer. Gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais. Só que assim, nas Olimpíadas em específico, a gente teve essa oportunidade com alguns turistas de apresentar a eles o centro da cidade, né? Eu lembro, por exemplo, de indicar, né, para um grupo de turistas de conhecer, por exemplo, ali aqueles painéis do Davidson ali na rodoviária, que mostram, consegue ter um panorama histórico, bem, né? Fala de patrimônio, diverso, fala de história, né, da questão da nossa história, né, dos equipamentos de patrimônio histórico preservado que a gente tem aqui em Rio Bonito. Né? Me lembrei aqui agora também, por exemplo, de um grupo de peruanos que a gente recebeu aqui, que eles ficaram mais tempo do que o período das Olimpíadas, e eles centralizaram aqui em Rio Bonito e fazia isso. Um dia ia para Niterói, outro dia ia para a região serrana, outro dia ele ia para a região dos lagos, né? Pegava um Uber e fazia esse deslocamento. E mas o QG era aqui. O QG era aqui. Mas chamou a atenção que eles, por exemplo, teve um dia que eles foram para Boa Esperança, que é um distrito aqui da nossa cidade, que ainda tem uma pegada um pouco rural ainda, né? Um povo muito acolhedor. E que me surpreendeu, por exemplo, que eles me falaram no final do dia, eu tive a oportunidade de conversar com eles, né? Sempre que eu posso, eu tento interagir com os hóspedes, seja no café da manhã, seja no balcão da recepção, ou na área de lazer, na piscina. Eu tento interagir e, né, algum que seja receptivo, né? E que me chamou a atenção que esse grupo de peruanos, eles almoçaram, por exemplo, na casa de um morador lá em Boa Esperança. Eu falei, mas como assim? Como que você... Não, me convidaram e a gente foi. Né? Então, olha só a receptividade. Né, nada planejado, né? Nada planejado, combinado. Nada combinado. Pegaram um ônibus municipal, normal. Foram de São Geraldo. Foram de São Geraldo para Boa Esperança e chegou lá, e rodaram a cidade, adoraram ali aquele centro, a igreja histórica ali, aquele centrinho, as pessoas são acolhedoras, né? E acabaram almoçando na casa de um morador. Né? Então, assim, olha que bacana isso, que experiência. E assim, eles gostaram demais aqui de Rio Bonito. E falaram que a próxima vez que vier para o Brasil, eles vão vir para Rio Bonito novamente. Né? E me chamou a atenção, me lembrei aqui agora, por exemplo, também, de um outro turista que a gente recebeu aqui no hotel, uns tempos atrás, que era um turista profissional. Como se fosse um mochileiro desse, que o cara roda o mundo. Né? E ele tinha tirado um ano sabático para viajar. Né? Então ele estava vindo de um giro de turismo na Ásia e na Europa, e esse turista veio para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ele ficou alguns dias, uma semana no Rio, e ele olhando o mar viu o Rio bonito, e chamou atenção pela questão das cachoeiras que a gente tinha aqui. Sim. A questão do ecoturismo, né? Que é um ponto forte que a gente tem aqui, e ele veio para Rio Bonito, e esse turista acabou ficando 3 meses aqui em Rio Bonito. Caramba! Assim, lógico que às vezes ele pegava uns 5 dias, uma semana, aí ficava em Búzios, voltava, ia para o Rio de Janeiro, tinha um evento no Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro, voltava para o Rio Bonito. Né? E assim, eu tive a oportunidade, por exemplo, de levá-lo à Aldeia Velha. Né? Ele ficou encantado. No momento, por exemplo, ele continua se relacionando com a gente aqui no hotel, manda foto de onde ele está. Quando estourou a pandemia, ele estava em Alagoas, estava em Maceió. Ele acabou alugando um flat lá em Maceió e ele está lá passando a quarentena em Maceió. Né? Então, assim, é muito bacana, porque vira e mexe ele manda foto de Rio Bonito, né? Ele manda algum comentário na cidade, em redes sociais lá, às vezes ele comenta alguma postagem de região de pontos turísticos aqui que ele visitou. Isso significa, pessoal, né, dentro dessa história que Taylor está contando, essas histórias que Taylor está contando, que nós temos potencial, ou seja,
sem nenhum tipo de instrumento de captação de pessoas, ainda temos histórias como essa, né? Com certeza. Ou seja, se nós tivéssemos um receptivo bacana, né? um mecanismo de captação de pessoas, histórias como essa poderiam ser muito mais constantes. Né? Então, Flávio, essa é uma das nossas missões, né? Do Convention, né? Do Convention, de estimular o empresariado local, a iniciativa privada, a investir, a acreditar que aqui a gente consegue fazer negócio, né, no turismo. Isso significa que aquela nossa eterna choradeira de prefeitura, não faz nada, que não sei o quê, realmente eles têm a parcela de culpa lá em termos de letargia. Mas nós também precisamos ser mais operadores, né? Com certeza. A gente às vezes joga isso na conta da prefeitura, né? Não tem turismo, que a prefeitura não faz isso, não faz aquilo, não faz nada, né? A gente joga na conta da prefeitura. Mas todos os destinos turísticos, né, eles são movimentados pela iniciativa privada. O turismo não é feito pela prefeitura. O turismo ele é apoiado, ele o poder público ele entra dando a estrutura de coisas que a gente, na iniciativa privada, a parte de infraestrutura, manutenção de estrada, colocar lixeira, né? Sinalização, segurança pública, né? Até na parte dos eventos de grande porte, né? Tudo isso eu acho que o hospital funcionando, a gente de trânsito atento, né? Com certeza. Esse dia eu estava até só avançando rapidamente em direção aqui a Tomascar, por exemplo. Você tem ido lá também nos fins de semana, eu vou direto a Tomascar nos fins de semana, e é nítido que nós precisamos de um agente de trânsito ali. Porque as pessoas encostam o carro de um lado do outro, aquilo fica um vulco-vulco danado. Falando especificamente, por exemplo, dando como exemplo Tomascar, que é um distrito, uma região aqui. Hoje talvez um dos mais procurados. Né? Que hoje é o ponto de maior interesse, maior fluxo de movimentação de turistas hoje em Rio Bonito, é a instância ali de Tomascar. Né? Onde a gente tem vários atrativos, desde a questão da gastronomia, da nossa amiga Marilene, temos a questão da própria cachoeira, né, que atrai bastante, tem a questão do esporte, né? Hoje é uma região bastante procurada, a questão das caminhadas, do cicloturismo, de bugre, de aranha, de 4x4. Da Serra do Roncador para baixo tem opções ali. Tem de tudo lá, cara, as pessoas usufruindo da região, turistas, gente vindo de várias São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, a gente encontra famílias inteiras lá. Ontem, por exemplo, eu estive lá, né, fazendo um mapeamento, e me chamou a atenção, por exemplo, que eu consegui conversar lá, por exemplo, com um turista gaúcho. Tinha lá um gaúcho, um rapaz de Porto Alegre, que veio para a região de Tomascar ali, especificamente ali para a rampa do Roncador, para fazer voo de parapente. Ele falou, voei ontem, foi quinta-feira, né? Ele falou, voei ontem, voei hoje, vou voar amanhã. Né? Porque eu gostei muito do voo aqui e pretendo voltar mais vezes. Você vê, o gaúcho estava aqui em Rio Bonito. Né? Esse é um cara que certamente vai naquela propaganda do boca a boca, né? E certamente vai trazer amigos, né? Com certeza. Familiares, né? Não Agora, sei se eu estava com... Já que você tocou nesse assunto, e ele estava em Saquarema, né? Podia estar aqui, né? A rampa de voo livre de Tomascar é em Rio Bonito, ali naquela pegada ali de limites dos municípios, do marco dos limites ali de municípios, né? Saquarema, Maricá, Rio Bonito, Tanguá, mas a rampa é no lado de Rio Bonito, né? Vale lembrar isso para a galera que está nos acompanhando. E a minha amiga Letícia Alfradi, que está aqui dando a sua contribuição, primeiro ela está dizendo aqui que adorou essa história de turista profissional, ela quer saber como é que faz isso. Eu também quero ser um turista profissional, Letícia. E depois ela está perguntando aqui se nós temos um número estimado de quantos turistas Rio Bonito deve receber por ano e tal. Não, Flávio, infelizmente não tem essa estatística, não existe esse quantitativo. É uma das nossas missões, quantificar isso. Para isso entra a questão do inventariado, dos pontos turísticos e acompanhamento. O famoso caderno preto que se assina, talvez, na entrada dos hotéis, né, dos pontos turísticos, de maneira geral, né? Às vezes o cara entra e deixa ali, pede para deixar o nome, tem como deixar o nome ali, ou seja, no final do ano você vê quantas assinaturas tem ali. Assim, eu te falo, por exemplo, um caso meu lá, que é a pousada Relicário, no momento está fechada. Sim.
né, por questão da pandemia e questão de proibição de fazer eventos, né? Então a gente trabalha mais com retiro de igreja, com casamento e tal. Então no momento ela está fechada. A gente está aguardando aí ansiosamente aí a liberação para a gente conseguir reabrir e voltar a fazer eventos, mas por enquanto está fechado. Mas até o momento que estava funcionando, a gente tinha assim além da realização de alguns eventos, a estrutura ficava aberta à visitação, né? Você esteve lá algumas vezes e via que assim, tinha um fluxo de visitantes muito bacana, muito bom. Então a gente fazia questão de receber bem, de apresentar, de mostrar todos os equipamentos históricos que a gente tinha lá na fazenda, uma fazenda de 1800, né? Então a gente tem ruínas, tem um resquício lá de engenho de açúcar, né? Tem uma casa lá, né, de mais de 200 anos, então, enfim, tem além da parte bucólica, né, parte de natureza, de animais, de contato com a natureza propriamente dita. Mas o que acontece? Lá, por exemplo, eu tenho um livro de visitantes. Presença. Livro de presença de visitantes. Então assim, respondendo a Letícia, né, do histórico que eu tenho, né, em termos de visitantes, na Relicária a gente recebia mais de 2.000 visitantes por mês. 2.000? 2.000. Só na Relicária. Agora você imagina a Cachoeira do Salto de Braçanã, que fica ali próximo, que tem um fluxo de turistas muito bacana, né? Eu tenho um hábito, né, uma mania, que a minha esposa até às vezes me critica, né, olhar a placa dos carros. Então eu passo bem devagarinho olhando a placa dos carros, de um lado da rua, depois quando volto olho do outro lado da rua, né, justamente. Então o que chama atenção, né, São Gonçalo e Itaboraí em peso no salto. Não em peso, mas você vê muita placa do Rio de Janeiro, Também. você vê muita placa de Niterói, Teresópolis, região dos lagos, você vê bastante placa de região dos lagos. Então, no enfim, salto de Braçanã, que às vezes nós não valorizamos tanto, né? eu sou capaz de dizer que a gente vê mais placa de fora de Rio Bonito do que de Rio Bonito e Tanguá, que está ali mas no não meio. tem dúvida. Né? Então, muitas vezes o próprio munícipe, infelizmente, não conhece as preciosidades que nós temos aqui. Então, às vezes, ele critica até uma prefeitura, bota tudo isso na conta da prefeitura, mas o próprio munícipe não faz o dever de casa. Então, isso não é querer criticar, mas isso acontece. Aí entra o efeito Tostines, né? Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, será que a prefeitura não dá uma atenção porque nós, cidadãos, não damos atenção, né? Isso aí. Ou nós não damos atenção porque a prefeitura... Acho que cada um tem a sua parcela aí de contribuição a dar nessa hora. Com certeza. Então, assim, voltando lá em Tomás Carlos, você comentou, em termos de estrutura, né, até um dos fatos de a gente não saber esse inventário quantificar, né, o fluxo de turistas lá ainda, falo ainda porque esse é um dever de casa nosso, né, talvez é porque realmente não existe esse trabalho lá, não existe uma orientação, não existe alguém ali, né, com aquele famoso coletinho ali, dando instrução, dando orientação, seja na parte de prevenção de Covid, de use máscara, use álcool em gel, né, a não ser que seja nos estabelecimentos privados. Né, você vai lá no restaurante da Marilene, só entra se tiver de máscara, só se serve lá no buffet se tiver de máscara. Entrou álcool em gel, tem lá um tanque enorme lá, bem roxo, lá para lavar a mão com sabão e tal. Então não tem boa, não usou máscara, é convidado a se retirar. Isso eles são rigorosos isso aí. Né? Então, fora essas áreas privadas, na área pública, na beira da cachoeira, né, não tem ninguém para orientar ali. Né? Não tem ninguém para dizer que você está em Rio Bonito. Infelizmente, muita gente que circula ali não sabe que está em Rio Bonito. Tem uma galera que acha que está em Tanguá. Que é do outro lado da cachoeira. Né? E aí vai aqui uma informação, a cachoeira, né, ela faz exatamente a divisa. O limite dos municípios ali é marcado pela cachoeira. Né? Então, da cachoeira para lá, que é aquele espaço em estrada de terra, que parece até que vai ser pavimentado agora, é Tanguá, e aquele trecho de estrada pavimentada em paralelepípedo é Rio Bonito. Né? E aí eu sempre comento também, Taylor, que
você chega na região dos lagos da Arraial do Cabo, né? Sobretudo da Arraial do Cabo, que é o que eu frequento mais. Cada passo que você dá tem um cara gritando no seu ouvido, passeio de barco, né? Você vai para cá, passeio de barco, você mete a cara do lado de fora de qualquer lugar, passeio de barco, restaurante, não é isso? Comida, não sei o que, vai almoçar e tal. Eu acho que falta um pouco disso ali em Thomas Carr também. Eu acho que Thomas Carr poderia ter ali uma espécie de um mural de fotos com as belezas. Né? Uma foto lá do Roncador, uma foto do Salto, uma foto do Engenho, uma foto... O que o sujeito tem de opções ali para depois que ele almoça, ou então, enquanto ele está esperando o almoço, ele visitar, né? Acho que falta um pouco disso. E falta essa pessoa ali, que pode ser da iniciativa privada, ou pode ser da iniciativa pública, acho que a iniciativa privada também pode fazer, né? Ou uma parceria, né? Público-privada, né? Exatamente. Né? Alguém ali falando assim, ó, quer dar um passeio de cavalo, de charrete, sei lá, de passeio de bugre, de carrinho de mão, sei mais além, né, Flávio? É tentar captar esse turista que está circulando ali para vir conhecer o centro da cidade. Apresentar os demais pontos. Que está ali não sabe que está em Rio Bonito, e muito menos sabe que Rio Bonito tem uma infraestrutura, tem bons restaurantes, tem bons hotéis, tem bons artesanatos, tem boa estrutura, é uma cidade muito segura, você pode se dar o luxo de andar despreocupado na pracinha com seus filhos ali, que não tem preocupação com nada. Né? Então, por que não pegar esse turista que está lá e trazer ele para o centro da cidade? Até porque, né, Flávio, existe uma preconização do Ministério do Turismo que só é considerado turismo quando existe pernoite na localidade. Então, quando a gente vê isso, esse turista que está só ali passando durante o dia, perante o Ministério do Turismo, ele não é considerado turismo. Excursão. É como se fosse uma excursão. É excursionista, não é excursionista. Então, existe uma outra missão nossa, que é fazer essa retenção do turista dentro da nossa cidade. É fazer com que ele venha visitar um ponto turístico, né, se hospede na cidade, seja na casa de um parente, seja num hotel, temos bons hotéis aqui na cidade, e no dia seguinte ele continuar a experiência dele, de visitar os demais pontos turísticos e quem sabe ficar mais uma diária e ir embora com aquele gostinho de quero mais, como você falou. Perfeito. Essa é a nossa missão, é fazer esse turista que está circulando lá em Thomas Carr durante o dia e fazer ele vir para a cidade, se hospedar na cidade e continuar a visita dele de outros lugares maravilhosos. E aí precisa se oferecer uma programação à noite, né? Uma programação noturna, né? Precisa ter alguma coisa também, né? Porque o cara vai ficar hospedado, vai fazer o quê? No Netflix? Nem todo mundo quer, né? Tem que ter. Tem a pessoa que quer ter um atrativo ali à noite, né? Então, isso tudo precisa ser pensado, estruturado, programado, e é também uma das tarefas aí do convention, né? Voltando lá em Thomas Carr, o meu sonho de consumo é que a gente tivesse lá um quiosque lá de informações turísticas. Perfeito. Esse é meu sonho de consumo. Né? Numa relação de PPP, né? De parceria público-privada, né? Que a gente colocasse lá um container, centro de informações turísticas, por exemplo, né? Móvel. Né? Inclusive temos aqui na cidade uma fábrica de container, a gente já foi lá conversar com eles lá, estão extremamente abertos aí a formação de parcerias, né? Então meu sonho de consumo é esse. Até essa semana, né, a gente teve a oportunidade de conversar com o prefeito, né, com o Zé Luiz, e assim, um dos temas abordados foi justamente esse, fazer com que o turista note que ele está passando em Rio Bonito. Né, pelo fato dele, da BR-101, por exemplo, cortar o nosso município, né, e a Via Lagos lá também, passa dentro do nosso município, a gente tem essa missão também de fazer com que ele passe aqui e saiba que ele está em Rio Bonito, seja através de placa de rodovia, painéis, é uma das ações que a gente está aí já em fase de orçamento, né, de colocar aqueles painéis ali do Eu Amo Rio Bonito, para a pessoa parar e tirar uma foto, né, seja colocar um totem, seja colocar um centro de informações turísticas na beira da rodovia aqui, para o turista parar para se informar. Né? Então a gente tem essa obrigação e essa semana a gente teve a oportunidade de conversar com o prefeito, que foi extremamente aberto a essas questões de se investir mais no turismo, né? Ele reconheceu que precisa
dar mais atenção, precisa investir mais nessa questão do turismo. O que eu mais gostei da conversa com o prefeito, eu não estava presente, né? Taylor estava lá com o Janderson, e o que eu mais achei bacana do relatório que eles nos trouxeram na nossa conversa interna aqui, é que não só o prefeito está satisfeito com a nossa iniciativa, como também fez um meia-culpa de que as coisas não foram lá muito bem como o Rio Bonito merece, né, ao longo desses últimos anos. Né? Acho que isso é importante. Isso é muito esse meia-culpa é importante, e o reconhecimento de que nós estamos fazendo alguma coisa interessante para a cidade também é bacana. Porque tem aquele pessoal que fala bobagem, né? E aí é bom a gente esclarecer isso, né? É muito interessante isso, a gente ficou satisfeito. E essa proximidade que eu acho importante, você falou da visita do prefeito, já estivemos com o presidente da Câmara também, porque tem alguma legislação que precisa ser aprovada para se operar o turismo na cidade também. Teve um encontro também com a secretária de Agricultura, né? Sim. Como é que foram esses encontros aqui que você pode falar para a gente tem procurado pessoas que estão relacionadas à cadeia produtiva do turismo. Né? Você comentou aí, por exemplo, da secretária de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, que é a mesma profissional, que é a Daniele, e a gente esteve com ela recebeu muito bem a gente. E, assim, para nossa surpresa, ela também tem projetos já tramitando nessa área do turismo rural. Né? Ela já tem já alguma coisa já em andamento. Né? E, assim, quando ela comentou isso conosco, a gente falou, por que não vamos sentar e vamos ver o que a gente também está fazendo alguma coisa nesse sentido do turismo rural. Né? Então, se já tem alguma coisa caminhando, por que não a gente juntar as forças, né? Nessa relação importante que tem que ter da iniciativa privada, da iniciativa pública, né? E está fomentando esse outro segmento do turismo, que é o turismo rural, que a gente tem uma aptidão muito grande aqui, já fazemos alguma coisa aí já do turismo rural, mas a ideia é estar alinhando isso, né, de forma profissional e fazendo com que o turista ele consiga comprar esse produto, né, e vir desfrutar do turismo rural aqui em Rio Bonito também. Perfeito. Então, voltando a essa questão da relação com o poder público, né? Então a gente, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, né, com todas as secretarias, né, com a Câmara, né, com o Humberto, nos recebeu muito bem, é um entusiasta do turismo, né, enxerga o turismo como uma ferramenta muito importante de desenvolvimento econômico na nossa cidade. Essa semana, nessa visita com o prefeito, estava presente um outro vereador, que é o Fabiano Xeroca, que também, né, nos recebeu muito bem, nos acompanhou a campo ontem para fazer uma visitação de alguns pontos turísticos. Né? Ele foi um dos incentivadores, né, da captação de uma emenda parlamentar, né, que veio agora aí para a reforma do Parque da Caixa d'Água. Uhum. Né? Esse é um projeto que parece que está aprovada já essa emenda, mas está em fase de documentação. Né? As secretarias estão trabalhando justamente no fornecimento de projetos, de documentação, cumprindo os prazos ali para poder conseguir realmente captar esse recurso e colocar em prática e fazer a reforma de um dos nossos pontos turísticos que merecem uma atenção, que é o Parque da Caixa d'Água. E aí vale acrescentar aqui, acho que é um fator importante, até nós esquecemos de mencionar aqui, recebemos também o presidente da Turisrio, né? O Felipe Campelo, que diz o seguinte para a gente: depois que a emenda é liberada para o município, tem ali alguns requisitos que precisam ser atendidos, né? A prefeitura precisa atender alguns requisitos, para não corrermos o risco de perder essa emenda, perdermos esse recurso. Né? E aí, a grande novidade, inclusive eu não sabia, né? Não sei se você já sabia disso, é que a Turisrio ela dispõe de pessoal técnico para auxiliar o município a montar esses projetos, né? Para que ele não fique embarreirado em algum lugar lá em Brasília, porque às vezes tem isso, você manda o projeto para lá, mas ele não foi em caneta verde perereca, né? Tinha que ser escrito em caneta verde perereca, no papel cinza do não sei das quantas, né? Tem uma série de requisitos ali, e a Turisrio, ela dá aos municípios do estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, essa orientação: olha, isso aqui você faz dessa maneira, faz assim, escreve assim, apresenta tal material. E fica essa dica aqui para a rapaziada da Prefeitura de Rio Bonito, né? Porque eu acho que acaba sendo importante para a gente não perder isso, né? Sim, sim. Como a gente já viu em outras oportunidades, por exemplo, a história do cinema, né? Que muito se falou nas 2 salas de cinema que viriam em 2013, e a gente acabou perdendo as 2 salas de cinema, ficariam ali
segundo informações da época, de 2013, 2014, essas salas de cinema seriam erguidas ao lado do Loyola, naquele espaço que tem ali, e nós perdemos essa sala de cinema por conta aí de falta de projeto, falta desses, do manejo desses segredinhos, né? E a Turis Rio, ela dá essa assessoria às prefeituras no auxílio do preparo de projetos, né? Então, galera da prefeitura, telefonema, né? Parece que teve um telefonema lá para a Turis Rio, né? O telefonema, tomara que tenha sido isso, né? Perguntar aos caras como é que podem auxiliar Rio Bonito a captar bem essa emenda aí que vem, se não me engano, do Lorival Gomes ou da Soraya Santos, alguma coisa assim, um desses deputados federais aí que transitam no nosso município. Bom, seguindo aqui a nossa conversa, e para você que está chegando agora, eu estou aqui dialogando com o meu amigo Taylor, né? Taylor é presidente aí do Convention Visitors Bureau, que é a associação de empresas que mexem com o turismo aqui na nossa cidade. Enquanto eu preparo aqui a próxima pergunta, quantos segmentos são impactados com o turismo, Taylor? Existe no setor de negócios aí. Existe essa preconização que o turismo ele é uma atividade que ele chega a movimentar mais de 50 segmentos da economia, né, diretamente e indiretamente. Porque muitas vezes as pessoas enxergam o turismo como sendo uma atividade que está relacionada somente à cadeia de restaurantes e de hotéis. Sim. Mas não, a gente sabe que o turismo ele engloba um leque muito grande. A gente vê isso no dia a dia, né? Quando o turista ele vai... Direto e indireto, né? Por exemplo, a gente tem aqui no nosso município a atividade do voo livre, né? Que é uma atividade que a gente tem uma aptidão muito boa aqui. Nós temos hoje 4 rampas de voo, sendo que 3 já estão prontas, né, para operar, já tem voo, né, literalmente. Ontem mesmo a gente visitou uma rampa e já estava tendo vários voos lá, em plena quinta-feira, e já tinha um monte de gente voando lá. Quinta-feira, à tarde, né, depois do almoço, e o pessoal lá voando, aproveitando o vento, aproveitando a térmica e tal, as terminologias lá, técnicas deles lá. Os quadrantes, né? E sim, a gente teve a oportunidade de perguntar para alguns pilotos lá em relação às rampas de Rio Bonito, então, né, alguns até comentaram que as rampas são muito boas e tal, e aí um já falou assim, eu soube que abriu uma rampa nova, né, que é a rampa lá da Serra do Amar e Querer, né, também chamada de rampa de cavalo russo, né, e ele falou, eu ouvi falar, não tive a oportunidade de voar lá ainda, mas já me falaram que a rampa é muito boa, a estrutura técnica lá, o voo, isso, aquilo e tal, é excelente, estou doido para ir lá voar. Né? Aí comentou também de uma outra rampa, que é a rampa de Lavras, que nós temos, que ainda não está operando, né? E é um planejamento de tornar essa rampa viável. Né? A gente tem aqui o atual presidente do Clube de Voo Livre de Rio Bonito, que é o Marco Violante, né? E tem o apoio lá do Mauro Paz, que é um grande... É o presidente de honra, né? É o presidente de honra, é o cara, né, que a vida toda nós vimos Mauro, né? Focou nisso aí, estimulou isso aí. Não tem como não falar em voo livre, pensar em voo livre e não pensar no Mauro. É verdade. Né? Então é um grande cara, além de tudo, é um cara que tem uma cabeça voltada mesmo para o empreendedorismo, né? É um cara que está sempre pensando em melhorar a atividade, melhorar a nossa cidade, né? Em trazer coisas novas, trazer investimentos. É um cara fantástico. Né? Mas então o turismo, a gente estava falando do voo livre, né? Você vê uma simples atividade lá do voo lá na rampa lá do Cavalo Russo, por exemplo, né? Movimenta a pousada, movimenta restaurante, o cara leva a família, então enquanto ele voa, deixa a família ali no restaurante ali embaixo, em Boa Esperança. Até o meu amigo Vanderlei, que tem a barraquinha ali embaixo ali, está ganhando uma graninha quando ele leva o pessoal na caminhonete dele lá em cima. A gente teve final de semana aí, final de semana passado, por exemplo, teve mais de 60 voos lá. Então, assim, quem leva o pessoal lá para a rampa lá em cima, o pessoal deixa o carro aqui embaixo e ele leva. Né? O pessoal faz o transfer, né? O transporte do turista lá de aventura até o topo do morro, ele faz esse transfer. E ele ainda faz o resgate, às vezes, onde o cara desce, né, pousa. Sim. Ele vai lá resgatar o cara e trazer até onde ele deixou o carro. Ele fica com o radinho lá, tem isso aí. E na hora de ir embora, o cara ainda vai lá na banca dele, compra fruta, compra banana, compra... Né? Enfim.
né, é um demonstrativo que o turista ele movimenta vários setores da economia. Né? E aí, só para atualizar a galera que está nos acompanhando, Serra do Sambê, Lavras, Boa Esperança, Tomascar, Pedra Bonita e Braçanã são as possibilidades de rampa aqui na nossa cidade de Rio Bonito, funcionando aí, recebendo pessoas. Serra do Sambê, Boa Esperança e Tomascar, né, que são as 3 aí que estão operando, e as demais aí, às vezes precisando só de uma capinada, precisando aí de um mínimo preparo, né? E sem falar que tem a atividade do voo duplo, né? Então, hoje você pode vir para Rio Bonito e uma das atividades que você tem a opção de você fazer é um voo duplo de parapente, que é maravilhoso. Sábado passado eu estive lá na Serra do Roncador, lá no Mirante da Serra, e aí deixa eu só lembrar as pessoas que Mirante da Serra é o nome da lanchonete lá da minha amiga Isabelle, só para as pessoas entenderem, não é o nome da montanha. Aliás, o nome da montanha também não é Roncador, né? É Serra Redonda, que chama aquela montanha lá, onde está inserida a rampa de voo livre. E os sitiantes ali que chamam de Roncador, porque quando o vento lá em cima, quem já teve a oportunidade de ir lá em um dia de vento, sabe por que o nome é Roncador, porque o negócio é bonito, ronca jeitoso mesmo, né? Mas se chama Serra Redonda, ali, aquela montanha. E assim, tinha muita gente lá, cara, né? Tinha cerca de 70 pessoas voando, né? No último sábado estava um céu lindo, um sol, né? E muita gente por lá. Que é um exemplo, né, de investimento de iniciativa privada. É uma área arrendada. No início teve uma participação de prefeitura em questão de acesso, de estrutura, e depois a iniciativa privada assumiu o espaço, e hoje toda a parte de, não só de gestão, mas de venda, de receptivo, de transporte, de o acesso dos turistas até lá em cima, a questão da estrada, né, de arrumar a estrada, de ajeitar a estrada, tudo é feito pela iniciativa privada. E aí tinha um casal lá, por isso que eu comecei a contar aqui, tinha um casal lá que estava me dizendo que eles pagaram R$250 cada pessoa, cada um, né, no caso R$500, já com tudo incluso, o voo, o transfer até lá em cima, né, então eles estavam lá aguardando para fazer esse voo duplo, e esse valor já inclui, né, eles estavam hospedados em Saquarema e estavam indo para lá para fazer esse voo duplo, né, então eu conversei lá com eles, a gente fez amizade lá no Balanço do Infinito, que é um outro atrativo, né. Então assim, minha gente, é isso, né? É o que a gente está precisando, né, Taylor? Seja lá ou em outros lugares, esse olhar criativo também, né? E assim, com esse movimento, que eu posso dizer que ainda é pequeno de tudo que a gente precisa fazer, né, já tem empresários acreditando, né, Flávio? Então a gente já viu, bacana que a gente já vê gente, né, empresários nossos aqui da região, de Rio Bonito, de Tanguá, já investindo, né, na atividade, né, comprando equipamento, estruturando, já tem gente comprando veículo 4x4 justamente para fazer passeio com turista, né, já tem jardineira, gente comprando jardineira, já tem gente comprando jipe, já tem gente comprando bugre, quadriciclo, enfim, empresários que estão investindo de outros segmentos, muitas vezes, que estão acreditando nessa potencialidade, investindo em equipamentos para operar o turismo aqui na nossa região. Né? Então isso é muito bacana, a gente vê isso, né, com bons olhos, né, porque o empresariado tem que acreditar, porque a grande parte do turismo é feito pela iniciativa privada. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, aqui do nosso diálogo aqui com o Taylor, né? Nós também estamos fazendo nossos investimentos, né, minha gente? E dentro desses investimentos tem a contratação do turismólogo, do Felipe Rocha, né? Que a gente quer mandar um abraço aí, que é um entusiasta, né? Além de nosso orientador, mas é um cara que quando conheceu o Rio Bonito efetivamente ficou apaixonado pelo que ele viu aqui, né? A gente percebia o entusiasmo do Felipe, e aí eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Tardelli, para minha amiga Tânia Regina, né? Quem mais que passa aqui? A Lucinha Santos Salvador, a galera que está aqui assistindo a gente, né? Obrigado aí pelo carinho de vocês, né? E só lembrar aqui para os amigos que estão nos acompanhando, a Letícia ali em cima perguntou quem é da cidade que vai fazer essa visitação aí, dentro da própria cidade, é turista também, que eu quero ir.
Não, é visitante mesmo, Letícia. O nome técnico para você que mora aqui e vai só conhecer nossas belezas, depois vai voltar para sua casa para almoçar ou jantar, é visitante. Turista é o cara que pernoita, que fica na cidade no dia seguinte, né? E o sujeito que vem aqui de fora e vai embora, né, é o excursionista, né? Ele está em excursão, é mais ou menos assim que funciona. O meu amigo Celso Pereira da Silva, saudações tricolores, né? Celso, uma grande figura, um amigo que a gente, aliás, um entusiasta. Todas as vezes que eu boto uma foto, que eu faço uma postagem sobre turismo, o Celso vai lá, comenta, incentiva e ele diz aqui de novo: vejo como uma excelente iniciativa, boa sorte para os envolvidos, obrigado, Celso, muito obrigado pelo seu carinho sempre. E aí, Taylor, além de mandar um abraço para o Celso aqui também, queria que você falasse da figura do Felipe, nesse processo de nos auxiliar, nos assessorar nessa pegada aí. Então, Flávio, eu conheci o Felipe já há alguns anos atrás, né? E sempre assim... Nessas suas aventuras de sempre estava presente, né? Em eventos de turismo, né? E me metendo aí nesses eventos aí pelo estado afora. Né? Eu conheci o Felipe num fórum de turismo que teve em Silva Jardim. Né? Na época eu nem sei se ele já era secretário de turismo em Silva Jardim ou não, mas sei que ele era um palestrante lá nesse fórum que teve. Enfim, eu conheci ele desde aquela época e vim acompanhando ele de redes sociais, de eventos que eu vou, que ele é palestrante. Ele foi lá fazer uma palestra, o prefeito gostou da conversa dele e falou: meu irmão, quero que você seja meu secretário aqui. Foi isso que nos disse. Né? Eu sei que eu lembro também que ele chegou a promover um fórum de turismo aqui na cidade de Tanguá, na Câmara. Então assim, vim acompanhando ele e sempre com aquele pensamento assim: foi um dia eu vou trazer esse cara para Rio Bonito. Eu quero esse cara em Rio Bonito, porque o cara fala com propriedade, né, prática. Ele vive o turismo já há muitos anos. Né? Ele é parte integrante da cadeia do turismo. Ele trabalhou na Turisrio. Né? Eu acho que começou a carreira do turismo dele na Turisrio. O cara é guia de turismo. Ele já foi guia, morou na Ilha Grande, por exemplo, muitos anos guiando turista lá na Ilha Grande. É professor universitário, né? Professor universitário da UF. Enfim, é um profissional que tem bagagem prática. Né? Então, por que não trazer esse cara, né, para nos auxiliar nesse projeto? Porque, como a gente falou lá no início, todo mundo tem um sonho em relação ao turismo. É um assunto que você vai falar com qualquer um, todo mundo tem sugestão para dar, todo mundo tem conversa para falar, todo mundo tem experiência para contar como turista, né, experiência. Fui em tal lugar, vi tal coisa, por que não faz aqui em Rio Bonito, por que não faz isso, por que você não faz isso? Então é o que eu mais escuto, a gente me dando ideia, adoro ideia. Mas eu acho que não adianta a gente ficar só no campo das ideias. Não adianta a gente ficar só no sonho, a gente tem que botar em prática. Então, por que não trazer, né, um profissional, né, capacitado justamente para nos orientar, nos conduzir de como fazer isso praticamente do zero. Né? Então, o que a gente vem fazendo é o plano de turismo da nossa cidade. Né? Desde o zero, desde a base, né? E de forma que a gente vem construindo isso, a gente conseguir atingir esse objetivo nosso, né, a médio prazo, vamos botar, né, de estruturar o nosso turismo aqui de Rio Bonito e ver o turista circulando aqui, né, um turismo de qualidade, um turista, né, qualificado, né, justamente movimentando a nossa cidade, gerando emprego, gerando renda, né, estimulando a nossa economia de forma geral, né, e a gente sabe que isso é muito possível. Tem uma pergunta da minha amiga Cristina Lorenzi aqui que mais me parece uma provocação, né? E ela diz assim: boa noite, a Prefeitura de Rio Bonito já teve ou tem algum turismólogo em seus quadros, né? Como é que é isso? Tem? Então, Rio Bonito tem assim uma grande questão positiva, né? Que é um dos poucos municípios do estado do Rio de Janeiro que tem uma turismóloga no seu quadro funcionário na Secretaria de Turismo. Então isso é muito bacana, é muito positivo, isso é louvável, né, de ter essa visão de contratar um profissional que entende disso. Né? Então isso é muito importante ter essa profissional, né, essa turismóloga, desenvolvendo esse trabalho dentro da iniciativa pública, né, e alinhando conosco da iniciativa privada. Isso é muito importante.
Bom, importantíssimo isso, gente, né? E aí eu tenho certeza que Cristina deve estar lá do outro lado pensando assim, mas eu não vejo muita ação, né? Então, aí já é uma outra situação, né? Mas alguém lá nos quadros tem. O que é raro, né? Isso é recente, né? Essa figura da turismóloga lá é recente. Acho que tem um ano já. Eu não lembro de em outros momentos, né? Nós temos essa assessoria técnica, né? Dentro desse segmento aí. Esse olhar é muito importante, né? Ter esse olhar e enxergar a importância de trazer um profissional mais qualificado, mais técnico, para dentro da secretaria, né? Para estar desenvolvendo esse trabalho técnico. Mas tem que funcionar, né? Tem que ir a campo, tem que colocar em prática, também não pode ficar no campo das ideias só. Perfeito. Né? Tem que implementar e tem que colocar em prática as ações que se propõem. Isso é muito importante. E aí eu quero até aproveitar a oportunidade, né, do comentário do meu amigo Eduardo Schmidt aqui, que diz assim: impossível assistir sua live, estamos sem energia. O que ele diz aqui? Estamos sem energia no Cajueiros, né, que é o bairro que ele mora. O transformador por lá estourou. Né? Bom, minha gente, e aí, por que eu estou falando aqui do comentário do Eduardo Schmidt? Se nós estamos pensando em aumentar o volume de pessoas na nossa cidade, a estrutura de água, energia, internet, serviços bancários, tudo isso precisa funcionar, né? A questão de táxi, a oferta de transporte público, tudo isso precisa ser bem feito e bem oferecido para poder a pessoa ir embora com vontade de voltar, né? É importante destacar isso aqui. Então, por exemplo, nós estamos aí passando por um veranico, né? O dia hoje foi bem quente e é claro que os ar-condicionados já começaram a ligar, né? E aí, Eduardo, eu não tenho dúvidas que a falta de energia no Cajueiros faz parte de um tema que eu venho discutindo há bastante tempo em relação à estrutura de energia, né? A potência de energia que é oferecida ao município de Rio Bonito, que segue com a estrutura de quando nós dois éramos crianças lá nos anos 80. Né? Hoje nós temos todas as lojas praticamente são climatizadas, né? As casas hoje todas quase são climatizadas, e aí quando o dia esquenta um pouquinho, a moçada liga o ar, e aí você percebe que não tem estrutura quando boa parte da cidade fica às escuras. Eu venho falando sobre isso há bastante tempo. Então, se nós estamos querendo incentivar o turismo, estamos querendo trazer pessoas para cá, como que seria, Taylor? O seu hotel aqui cheio de pessoas e de repente acaba a energia, acaba a luz. Como é que faz? Tem que ter planejamento já para isso. Não é? Então, porque, assim, onde o poder público entra, né? Com certeza. É onde o poder público tem que atuar. Aí não adianta que a iniciativa privada não vai conseguir dar esse suporte, né? Tem que ser iniciativa. O máximo que você pode fazer é colocar um gerador. É um exemplo. Né? O máximo que você pode fazer é colocar um gerador, talvez, né, sim, e tal. Sim. Mas a iniciativa, né, o poder público precisa ver essa questão aí, porque você pega uma cidade, por exemplo, como Cabo Frio, né, que recebe aí, no carnaval, 1 milhão de pessoas, a mais do que elas estão preparadas. Né? Então, se nós estamos querendo transformar Rio Bonito numa cidade onde realmente o turismo seja uma bandeira, seja um ponto forte, essa questão estrutural, leitos no hospital, né? Isso tudo precisa ser pensado, isso tudo precisa ser estudado. Então, muito obrigado, meu amigo Eduardo, pela sua ponderação aqui, que me permitiu fazer essa reflexão. Fala. E aí, Flávio, me veio à cabeça aqui também um outro tema que a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar preocupado com isso, temos de nos estruturar, que é a questão ambiental. Também. Né? Então, assim, a gente está falando em aumento de gente na cidade, aumento de fluxo de turista nas áreas verdes, né, nas matas, nas trilhas, nas áreas, né, de interesse, e a gente tem que ter aí medidas da questão ambiental, né, uma guarda ambiental, a equipe já treinada e ativa a campo, justamente trabalhando em cima disso, né, do treinamento. Né, as próprias empresas, né, têm que se estruturar em relação a isso. Não dá para você ir a uma localidade como Lavras, por exemplo, e encontrar pontos de lixão ao longo do caminho. Não, né? Pode. Fica feio, né, cara? De jeito nenhum. O Cachoeiro dos Bagres aqui também é horroroso isso. Né? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Né? E também, assim, a gente vê, por exemplo, né, já também nessa pegada dos investimentos, hoje em Rio Bonito, a gente tem aí alguns equipamentos de hotelaria em construção. Sim. Tem hotéis aí já funcionando, e tem um Ecolodge, a gente até teve ontem fazendo uma visitação lá,
né, muito bacana, estrutura formidável, né, justamente com foco para receber turista. Já me passou uma informação muito bacana que estava lotado aí para o feriadão, né, então já está operando. Né, e outros equipamentos em construção, pousadas em construção, hotéis fazendas em construção aqui na nossa região. Então tem que ter essa visão da questão ambiental. Né? Por exemplo, eu sou hoteleiro, né, trabalho com gerador, tem energia solar, né, tem toda uma infraestrutura, né, justamente já pensando nisso. Mas com certeza, aumentando o meu fluxo de turista no hotel, com certeza investimentos a gente vai ter que fazer. Aí que entra a questão da cadeia do turismo. Né? Aumentando o número de turistas, a gente tem que fazer investimento, você tem que construir, você tem que equipar mais a sua estrutura, tem que contratar mais funcionário. Né? Então olha a cadeia do turismo se movimentando. Né? Então isso é o bacana, né, em termos de desenvolvimento econômico. A gente pode colocar, né? Claro. Então é outro segmento que tem até ainda falando dessa questão ambiental, por exemplo, o sujeito está vindo aqui para ir na cachoeira, né? E se a cachoeira está com cocô dentro, desculpa a clareza do termo, né? Alguém deve estar jantando, mas eu não sou obrigado a falar, né? Fica esquisito, né? O sujeito vem para ver uma cachoeira e chega aqui, ela está poluída. A gente passa ali em Rio Seco, no salto do Rio Seco, e aí vale lembrar que nós temos alguns saltos famosos em Rio Bonito, né? O salto de Braçanã, o salto de Tomascar e o salto de Rio Seco. O salto de Rio Seco, quando a gente era adolescente, ele era tão famoso quanto o de Braçanã. O de Tomascar era pouco falado, né? Mas o salto de Rio Seco, ele era, inclusive, muito frequentado. E hoje você chega lá, ele mantém a beleza, mas tem alguns dias, assim, uma época de estiagem com pouca chuva, que passa pouca água, que o cheiro é insuportável por lá. Né? E aí você tem ali uma série de casas que jogam seus esgotos, né? Tem um cara ali em cima que o chiqueiro dele, a água do rio passa dentro, né? Então isso tudo precisa ser visto, precisa ser analisado, porque o sujeito, quando ele vem fazer uma visita, o turista, quando ele vem aqui, ele quer ver a natureza, né, na sua pujança, né, a natureza intacta, e ter segurança de tomar um banho de cachoeira sem levar uma doença de pele para casa, uma empinha, uma coceira, sei lá, uma desgraça aí. Né? Então isso precisa ser pensado também pelo poder público. Né? Eu acho que o turismólogo entra nessa hora aí também, a Secretaria de Meio Ambiente, isso precisa ser a Secretaria de Saúde, isso precisa ser uma política pública. Tudo, né? Entendeu? Mas isso tem que ser uma política pública, de se ir lá o prefeito com sua equipe, conversar com o proprietário, viabilizar mecanismos para que ele possa, né? Eu conversando outro dia, Taylor, só para falar com a galera que está nos acompanhando, eu conversava outro dia com uma pessoa que entende dessa questão rural, ele falava, Flávio, o problema de Rio Seco ali, se a gente fizer uns sumidouros ao longo nas casas ali próximas ali, a gente já resolve essa questão da poluição ali do rio, em Rio Seco, né? Então assim, gente, são questões que nós precisamos pensar, imaginar. Agora, a nossa iniciativa privada de fomentar o turismo não tem condição de fazer isso. Aí entra o poder público, entra a prefeitura, conscientizando, né, estimulando, conversando com as pessoas, né? Essa é a parceria público-privada que até Cristina Lourenço comenta aqui, fala no comentário dela, né? Que nós estamos vendo se a gente consegue, né? Isso acaba sendo importante. Acrescentar alguma coisa? Não, está perfeito. Bom, gente, então por último e não menos importante, né, para a gente fechar aqui a nossa conversa e agradecendo a galera, eu escrevi aqui as possibilidades, Taylor, né? Bugre, caminhada, passeio de cavalo, jardineira, quadriciclo, bicicleta, você já falou um pouco sobre isso também, mas é o que nós estamos planejando e é o que vem por aí, né? Só a galera fica esperando, né? Já tem gente investindo nisso, né? A gente está vendo aí, por surpresa, assim, as pessoas acabam nos procurando. Olha só, tô vendo aí que vocês estão trabalhando com isso aí e tal. Olha só, tô com vontade de investir nisso e tal. A gente vai, conversa, senta, orienta, estimula. Achei muito bacana um amigo que me procurou, desculpa te interromper, ele quer colocar bicicletas para alugar lá no Green Valley. Ele veio me perguntar como que faz isso, quem que ele tem que procurar na prefeitura, né? Se ele tem que abrir uma empresa, se só tem uma autorização. Ele quer colocar lá um bicicletário, deixar as bicicletas lá à disposição. Falei, meu irmão, eu vou ser seu cliente, porque eu não tenho bicicleta e não estou a fim de comprar não, mas gosto de pedalar.
Ou seja, por conta do que nós estamos estimulando, outras pessoas já estão aí, através da sua criatividade, vislumbrando possibilidades em cima do que nós estamos. E o bacana é que às vezes você conversa com essa pessoa, passa um mês, o cara te procura e fala, ó, já comprei, tá? O Jeep já tá na garagem, o Jeep já tá fazendo uma lanternagem. O outro fala assim, ó, já comprei o Bugre, né? Então... e já tá chegando. O quadriciclo já está encomendado. Então, você já vê, na prática, as pessoas estão acreditando. Verdade. Aumenta até a nossa responsabilidade, como fomentadores. Com certeza, aí. E a gente fica feliz de estar podendo estimular essa atividade e, volto a dizer, trazendo desenvolvimento econômico, trazendo renda para a nossa cidade. A questão da sinalização também é importante, gente. A gente não pode esquecer de falar disso, né? Professor André Cantarelli, né, que deu aula aqui no curso de administração da Faculdade Cenecista, numa das fotos que eu coloquei, não sei se foi lá no Roncador, acho que foi uma das fotos que eu botei lá da Serra do Roncador, ele me perguntou, Flávio, como é que faz para chegar? Eu falei, cara, tem acesso por Tanguá, por Rio Bonito ali em Rio Seco e lá por Saquarema, lá em Sampaio Correia. E aí ele me perguntou, afinal de contas, tem placas, né? Tem sinalização? Eu falei, esse é o problema, né? Ou seja, é também um desafio, né? Essa questão da sinalização turística. Isso aí, existem os projetos, né, com especificações técnicas, né, de normas técnicas. A gente já recebeu, há uns anos atrás, até aqui em Rio Bonito, uma equipe, né, enviada justamente para fazer o projeto de sinalização turística do município. Hospedei até esse pessoal aqui no hotel. O projeto foi feito, mas não foi colocado em prática. Aí fala assim, mas é uma coisa muito cara, é uma coisa fora das posses, né, por exemplo, da prefeitura de fazer. Mas tem mecanismos para se fazer isso, e se não consegue fazer da forma ideal de ser feita, que crie esse mecanismo para fazer, devagarinho e fazendo, não pode não ter nada, não pode não ter nada. Ou justamente procurando a iniciativa privada, fazendo uma parceria público-privada. Não pode deixar sem fazer. É isso que a gente enxerga. A gente até vê, né, já empresários da cidade investindo nisso. A gente teve agora aí, por exemplo, o Murilo Balbino e a equipe dele aí, né, que colocou placas muito bacana nos principais pontos turísticos aí da cidade, placas educativas, não jogue lixo, leve seu lixo para casa, botando o nome Rio Bonito. E assim, a gente vê aí bastante as pessoas tirando foto aí, marcando os pontos turísticos, enfim, pessoas de fora, turistas, né? Sim. Que vêm para a nossa cidade, acaba tirando foto na placa. Né? Até bem exótico isso, o cara vai para um ponto turístico que é lindo e tal, o cara tira foto na placa. Mas bacana, eu acho que faz parte também. Lá na rampa de voo livre, por exemplo, na Serra do Sandê, o ponto era aquela pedra em pé, né? Aquela pedra, né? Que diz o meu amigo Paulinho que foi um sacrifício botar aquela pedra em pé lá, Paulinho que foi presidente do Rio Bonito Atlético Clube, né? Ele trabalhou muito, é um dos dinossauros da época do incentivo ao voo livre, Juruna, Paulinho, essa galera da antiga, o próprio Mauro que a gente já falou, né? Mas tem um pessoal que voava aí, galera, o Renan da Lotérica, Baú, Renato Primão, esses caras têm uma história antiga, Gil Dentista, saudoso, né? Essa moçada aí, e assim, quero mandar um abraço aqui para nossa amiga Mel Cardoso, deixando aqui seu comentário também, ótimas iniciativas, turismo em Rio Bonito é possível, né? E você, Melissa, que tem falado tanto da questão das cidades inteligentes, né? A gente percebe, inclusive, que é possível, né, Taylor? Através dessa lógica das cidades inteligentes, né? Hoje, com a mídia digital, né? Com a questão de WhatsApp, né? Aquele quadradinho que a gente coloca, como é que é quando a gente vai... Esqueci o nome agora, né? O QR Code, né? Que você pode, inclusive, fazer o turismo em vários lugares tem sido fomentado através do QR Code. O cara compra o voucher e aí ele bota o QR Code ali nos lugares que chega. Inclusive, Flávio, nessa reunião nossa com o prefeito essa semana, com o Zé Luiz, né, a gente comentou com ele que nós temos hoje uma pessoa aqui em Rio Bonito que trabalha na Secretaria de Turismo, que tem um trabalho magnífico de observação de pássaros. Né? Aí comentei com ele e ele falou assim, não, chama ele lá agora. Foi lá, tentou falar com o profissional lá, porque ele já ficou empolgado e queria investir nisso, já queria colocar em prática o projeto dele, que é justamente isso, de ir nos pontos turísticos e colocar uma placa dizendo as espécies de pássaros que tem na nossa região. O Rio Bonito tem várias, centenas de espécies de pássaros aqui, e justamente o projeto dele é com isso, ele tem um QR Code, a pessoa mira lá o celular e tem acesso ao descritivo
dos pássaros que tem, e as características de cada um, e nome científico. Parecido com aquele da fruta que a gente estava vendo hoje, né? Isso. Um trabalho lindo do Alex, né? E assim, espero que a gente consiga, até na parceria público-privada, a gente consiga colocar em prática isso aí. Né? Que seria mais um atrativo para os nossos pontos turísticos aí, nessa questão da observação de pássaros que a gente tem. Inclusive, numa ida anterior lá na Serra do Roncador, né? Eu estive lá, estava até com a família passeando, e me chamou a atenção que eu andando ali na serra ali, vi um senhor deitado dentro do mato. Quando eu cheguei perto de ver o que era, um observador de borboletas. Um inglês, um senhor inglês, com uma câmera enorme, um pulsar, e lá observando, fotografando borboleta, aqui em Rio Bonito. Né? E não sabia que estava em Rio Bonito. Achou que estava em Saquarema. É mesmo? Né? Então, assim, a gente fica triste com isso, porque o turista está vindo aqui, e às vezes a gente não está faltando a gente marcar território. A própria Serra do Roncador lá não tem nenhuma referência. Também não tem a Saquarema, não. Não tem nenhum. Lá não tem nenhuma referência a essa questão do marco, né? Isso podia ser melhor explorado. Tem só aquela rodinha lá no chão lá que mostra a questão do marco, do limite dos 4 municípios, né? Mas eu penso que isso podia ser melhor explorado também. E entra a questão da sinalização. Uma sinalização ali, uma estrutura de madeira tipo aquela que o Murilo fez lá na rampa, com aquelas setas, né? Mas uma coisa mais estruturada, mais legal, né? Isso podia ser melhor colocado lá também, né? Então assim, minha gente, eu estou combinando com o mateiro da Serra do Sambê para nos levar lá onde o avião caiu. Eu tenho andado pra caramba aí. Né? Qual data? Não, ainda não. Quando o avião caiu? 1939. Olha aí. Caiu aqui o avião Marimbá em 1939, não me perguntem quando foi o dia e o mês, que eu não vou lembrar, mas foi em 1939, caiu o avião Marimbá com 15 pessoas a bordo, e num lugar onde morava lá um conjunto de italianos, né, que vieram naquela vibe da novela Terra Nostra. Vocês vão lembrar da novela Terra Nostra, quando o Brasil recebe ali os imigrantes italianos, né, e parte desses italianos foram lá para a Serra do Sambê. Assim como muitos suíços e italianos, alemães, foram para o sul do país, foram para Petrópolis, Friburgo, né, Teresópolis. Né? Petrópolis hoje tem até lá a festa do colono alemão, né? A Bauerfest. Né? Eu penso que Rio Bonito podia ter também a sua festa do colono de maneira geral, porque a gente tem sírio-libaneses, portugueses, japoneses, nós podíamos ter essa festa aqui. É uma coisa que eu tenho no meu coração para fazermos como convention, né? Igual nós temos lá a Bauerfest em Petrópolis, nós temos aqui a festa do colono, com comida mediterrânea representando os sírio-libaneses, né? com pizza e massa aí representando os italianos, um negócio assim que eu tenho na minha cabeça aqui para a gente fomentar. E assim, eu estou com uma excursão marcada para lá, é a excursão porque eu não quero dormir lá não, se tiver que dormir vai virar turismo. E aí eu contratei esse rapaz que transita pela Serra do Sambê. Ele me deu a notícia que pela Serra do Sambê ali também, Taylor, a partir da rampa de voo livre, tem como a gente ir por trilha lá para São Lourenço, lá para Silimiu, em Gaviões. Olha só. Né, por trilha. E aí eu vou pedir para ele me levar lá também, que eu tenho andado para caramba aí, para a gente marcar isso e levar pessoas, né? Essa coisa da trilha de longo curso. E a trilha de longo curso ela tem que ter pelo menos 60 quilômetros de extensão, segundo aí a Federação das Trilhas de Longo Curso do Brasil. Tem até a federação. E o Felipe Rocha, inclusive, nosso orientador, faz parte disso, conhece um pouco, né? E nós estamos planejando aqui para Rio Bonito uma trilha de longo curso, alguma coisa que comece meio que na Serra do Barbosão, ou aqui na Pousada Relicária, aqui em Braçanã, passando pela Serra do Sambê, caindo em Lavras, indo até Silva Jardim, e eu tenho a vontade de levar isso até Casimiro de Abreu, cara. Ver se a gente consegue fazer isso, vai ser um negócio muito bom. Bem bacana, aí com 2, 3 pernoites, né? Mochila nas costas e vamos em frente. Então, você comentou aí, por exemplo, do avião que caiu lá na serra, lá. Então a gente tem um outro segmento aqui que é o turismo histórico. Sim. Né, de patrimônio histórico aqui em Rio Bonito. A gente tem muita coisa aqui, né, que merece ser trabalhada. Nós temos um entusiasta aí nesse segmento, que é o nosso amigo Davidson Nascimento, que é um profissional que milita nesse segmento há muitos anos, é um cara fantástico, é o tipo do cara que você, toda vez que você encontra, você aprende coisas novas. E assim, gente, então, eu acho que talvez Davidson seja um dos melhores do estado. O cara é sumidade. Ele acabou de fazer agora, semana passada, infelizmente de forma online,
né, o 4º encontro de patrimônio histórico-cultural do leste fluminense. Né, acontecia de forma presencial aqui em Rio Bonito, mas infelizmente por causa da pandemia ele não deixou de fazer. Ele fez mesmo assim as palestras online, uma participação em massa de pessoas aí de vários lugares do estado. Do alto escalão da cultura do alto do Rio de Janeiro, né? E do Brasil. É. Tinha gente do Piauí participando, tinha gente de Minas, de Ouro Preto, né? Pessoas cascudas, já renomadas nesse segmento ali, estavam ali na live, né? Justamente participando desse encontro de patrimônio histórico e resgatando. E ele trouxe para a gente já uma informação muito bacana essa semana, que ele teve lá no gabinete essa semana, né, da Secretaria de Cultura do Estado, e conseguiu estar tramitando já o processo de tombamento da nossa Praça Fonseca Portela, do chafariz lá, que é histórico, que a gente tem que cuidar, senão vai cair, a gente vai perder, né? E outros imóveis, outros equipamentos de patrimônio histórico aqui da nossa cidade. Para não acontecer o que houve lá na casa que pernoitou a Princesa Isabel, que acabou sendo derrubada, né? E assim, minha gente, precisava ser derrubada porque aquilo estava caindo e as crianças da localidade ali entravam para brincar e se o poder público não fez o seu papel de desapropriar aquilo ali, tombar e trazer para si a responsabilidade de cuidar, nos anos passados, né, a família teve que derrubar a casa, né? Fazer o quê? Né? Fica aqui essa referência. Muita gente ficou triste, ficou chateada com o que aconteceu. Eu também fiquei, porque era um marco histórico nosso, né? Importante, a casa que pernoitou a Princesa Isabel ali em Boa Esperança. Mas precisava ser feito aquilo ali, cara, porque podia cair um tijolo daquele em cima de alguém lá, machucar e tal, né? Isso é importante. E dá para recuperar, viu, minha gente? Dá para recuperar. Dá para você fazer uma maquete. Do outro lado da pista, na pista de subida ali, na rodovia, na Via Lagos, nós temos o Centro Cultural de Lopes, né? Que pode receber fotos de como era a casa, né? Alguma coisa assim de ordem em 3D, alguma coisa assim para você poder, as pessoas poderem ver como é que era, né? A tecnologia hoje permite um monte de coisa. Você vê que o museu aí nacional, né? Na Quinta da Boa Vista, pegou fogo e tal, estão conseguindo de alguma maneira restaurar. Então, quando tem uma tragédia anunciada. A mesma coisa. Num encontro desses de patrimônio histórico que teve aqui em Rio Bonito, eu vi um palestrante falando que isso ia acontecer. Eu estava lá. Falou, vai pegar fogo, vai cair, vai dar problema, e não deu bom. Pegou fogo. Então isso são tragédias anunciadas. E a casa da Princesa Isabel só não caiu em cima de alguém porque a família foi lá e derrubou, porque para não ter nenhum tipo de problema depois e tal, né? Outro segmento, né, Flávio, que a gente tem que trabalhar é a questão do turismo cultural. Sim. Né, semana a gente até levei uma puxão de orelha lá do Juca, lá, e falou, e o turismo cultural? Eu falei, não, isso também a gente faz parte do nosso planejamento. Sim, ações, a gente vê que... E aí nós estávamos falando sobre eventos que precisam ter à noite, né? Lembra disso? O cara voa no parapente dele lá no Roncador, na Serra do Sambê, Lavras, onde for, vem para a cidade pernoitar, e aí o que ele vai fazer à noite? Tem uma peça no Lana na Lua. Tem um espetáculo na Sociedade Musical e Dramática Rio Bonitense. Né? Tem a banda tal que vai se apresentar em determinado lugar. Isso é o turismo cultural também, acoplado. Né? E o turismo religioso. Com certeza. Né? O turismo religioso. De repente o cara não quer ir no espetáculo, mas ele tem. Nós temos aqui, por exemplo, a Igreja de Santana, que é tombada pelo IFAM, aqui a Igreja do Basílio. Né? Nós temos a nossa Igreja Matriz Nacional da Conceição, com mais de 200 anos, e que é Santuário de Adoração Perpétua. Né? O Parque da Caixa d'Água tem lá também a sua mística religiosa, tem até uma santinha que fica lá para quem quer acompanhar, Boa Esperança. Então, essa pegada do turismo religioso, eu lembro que o padre Eduardo Braga fazia aquelas vigílias lá na Colina da Primavera, lá no monte, né? Cara, que lotava de... Né? Isso, transferiu para Rio Vermelho, lotava de pessoas. Uma vez eu fui lá fazer uma cobertura, Taylor, eu contei, eu não lembro se 11 ou 10 ônibus, numa noite que eu fui lá fazer uma cobertura, gente de fora vinha participar, ou seja, o turismo religioso, ele também tem um forte apelo em Rio Bonito, pode ser trabalhado, e tudo isso está na nossa alça de mira aí, mas a gente pede paciência, porque temos que estruturar muita coisa, né? Isso aí. Minha gente, a parada é a seguinte, o provérbio chinês diz que toda longa caminhada começa com o primeiro passo, né? E nós estamos dando os nossos primeiros passos, né? Tem que começar, o primeiro passo tem que ser dado, né?
E nós estamos aí tentando plantar essa tamareira, né? Porque dizem que quem planta tâmaras não come tâmaras porque ela só frutifica 200 anos depois. Mas nós estamos aqui plantando a nossa tâmara e tomara que depois que nós passarmos, ou isso já está bem mais estruturado, a gente está tentando dar a nossa contribuição aqui. E eu fiz questão de fazer essa live com o Taylor aqui porque não é política, viu, minha gente? Nós temos o Anderson, o Janderson, o Taylor, que estão conosco aí ou empresários da cidade que estão conosco aí. E às vezes, por conta da minha participação na política, muita gente assimila isso, né? Mistura isso com a questão da política, da campanha. Não tem nada a ver, independente de quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador, quem vai ser secretário. O nosso projeto aqui, esse negócio que nós estamos empreendendo, que nós estamos tentando implementar, segue o fluxo, né? segue o barco. Né? E um detalhe, né, Flávio? A gente está desde as 8 horas da manhã trabalhando no turismo. Verdade. A gente não sentou aqui agora no hotel para conversar de turismo, não. A gente está desde as 8 horas da manhã trabalhando exclusivamente em cima do plano de turismo de Rio Bonito. Verdade. Né? Então, já tem uma atividade planejada, programada. Amanhã, né? Amanhã e domingo. Amanhã em Braçanã. Amanhã em Braçanã estaremos lá numa visita técnica. Aguardem as fotos aí, os vídeos que vamos colocar lá. Vamos fazer uma experimentação dessa pegada do passeio de cavalo, né, Taylor? Né? A gente vai visitar lá uma propriedade que tem essa peculiaridade do cavalo, né? Domingo nós temos uma outra atividade lá no Espraiado, na trilha que sai de Maricá e sai em Tomascar, alguma coisa que a gente está querendo implementar também. E tudo isso é tempo, minha gente. E como diz o bom capitalista, time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, a gente quando coloca tempo nisso, Flávio, você fez 44 quilômetros de caminhada. Minha gente, esse tempo é também investimento que eu estou fazendo nessa estrutura de trilhas, né? De conhecer, de fazer a mensuração de altitude, né? Altimetria e tal, tudo isso é investimento que nós estamos fazendo. Pontos de parada, né, Flávio? Exatamente. De visitar pessoas para integrar no circuito, isso. Artesanato, são sítios que a gente está fazendo, a gente está integrando, pontos de almoço, pontos de alimentação, pontos de hidratação, enfim, né, uma série de peças aí desse quebra-cabeça. Não é simples assim, a gente fala em turismo, é só abrir e fazer. Bota o cara no carro e leva. Não é assim. Não é um passeio com a família, minha gente. Tem seguro, né? Tem isso, né? Todo turista ele tem que ter um seguro, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer uma situação, né, e tal. E agradecer meu amigo Tardelli, que diz aqui que a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito tem 252 anos. Aí fez agora. Então é isso, galera, né? Minha gente, vamos ficando por aqui. Agradecendo você que estava conosco. Taylor, suas palavras finais para a galera que está nos acompanhando aí. Não, só agradecer mesmo e pode apostar que tem coisas boas vindo aí. Tem coisa boa já acontecendo e tem coisas boas vindo aí para a nossa Rio Bonito e região. Beleza, minha gente. Então, ficamos por aqui, agradecendo você, uma boa noite, beijo no coração de todos. E a gente vai assim, encerrando. Eu preciso ir embora que eu tenho uma live daqui a pouco mais com a minha amiga Daniele. Daniele é candidata a prefeita aqui em Rio Bonito, é pré-candidata, né? E a gente vai conhecer um pouco dela. Tem um monte de gente falando assim, mas quem que é essa menina, gente? Eu falei, cara, vamos lá, Daniele, vamos entrevistar você para a gente conhecer um pouco de você, né? Falar um pouco de você. Daqui a pouco mais, saio daqui, vou direto para casa, a gente começa a entrevista. Daqui mais uns 15 minutos, tinha marcado para as 19 horas, a gente vai começar às 20, né? Daqui a pouquinho mais eu estou de novo ao vivo aqui no canal com essa entrevista bacana para você que está nos acompanhando. Taylor, obrigado, irmão, pela parceria e pela conversa aqui conosco. Galera que está nos prestigiando, beijo no coração, obrigado pelo apoio, obrigado pelo incentivo. A gente vai ficando por aqui com esse papo aqui com o meu amigo Taylor. Valeu, galera, abraço grande, tudo de bom. E vamos em frente, hein?